Bom dia, Presbítero Cláudio. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo vou fazer um breve comentário do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Então, sem mais demoras, leamos a partir do primeiro versículo. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, com estes versículos, Lucas faz a introdução ao seu evangelho e a respeito da autoria do evangelho, nós consideramos, boa parte dos teólogos consideram que Lucas é o autor do terceiro livro que leva o seu nome, do terceiro livro do Novo Testamento. E como eles chegam a essa conclusão e como nós podemos ter a certeza desse fato? Existem dois tipos de evidências que podemos usar como argumentos a respeito da autoria de Lucas. O primeiro argumento é a evidência externa. O que vai dizer a evidência externa? Que na história da igreja havia muita troca de correspondência, principalmente entre os cristãos de segunda ou terceira geração que havia se convertido com a pregação dos apóstolos. E desde muito cedo, por volta do século II, eles, nesta intensa correspondência, ou nos comentários mesmo que eles faziam a respeito de determinados livros do Novo Testamento, eles já consideravam que Lucas era o autor deste evangelho que leva o seu nome. E, ademais, nós não podemos esquecer também que na época de Cristo, os autores, quando publicavam um livro, nesse livro aparecia, não, apesar de não aparecer, internamente o nome do autor, eles eram publicados com uma tarjeta que constava a autoria desse mesmo livro. E como esse evangelho não foi publicado inicialmente para um público leitor, mas a uma pessoa específica, no caso Teófilo, Teófilo sabia desde o início que Lucas era o autor deste evangelho, porque além de ser um homem muito influente, ele era amigo do evangelista. E à medida que as pessoas iam lendo ou iam ouvindo a leitura deste evangelho na casa de Teófilo, esse evangelho foi se espalhando. Várias cópias haviam sido feitas, eram feitas para os interessados, e Teófilo com certeza teve o cuidado de expor quem era o autor do livro. Prova isso o fato de que já no segundo século a igreja não tinha dúvida de que este evangelho foi escrito pelo evangelista Lucas. E quem era Lucas? Ele era um gentil. O gentil era uma designação para aqueles que não eram judeus, e ele havia se convertido, sendo inicialmente originário de Antioquia, da Síria. Ele se converteu com as pregações do apóstolo Paulo e Barnabé, e ele não fazia parte do círculo apostólico, razão pela qual ele se propôs a fazer essa investigação, como ele diz na introdução. Então, somando tudo isso,
a todas essas evidências externas, nós também temos evidências internas de que a autoria deve recair mais especificamente em cima do evangelista Lucas. E quais seriam essas evidências internas? Temos que levar em consideração o seguinte ponto: o autor do Evangelho de Lucas é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos. E também nós, pelo conhecimento que temos do livro de Atos dos Apóstolos, o autor desse livro, ele conhecia muito bem o apóstolo Paulo. Inclusive, a partir do momento que ele se converte, ele passa a acompanhar o apóstolo em suas viagens missionárias, com o intuito de divulgar o Evangelho de Cristo para as pessoas da Ásia ou demais localidades do Império Romano. Então, tendo essa amizade e essa colaboração com o apóstolo Paulo, nós percebemos certos detalhes que somente uma pessoa muito chegada ao apóstolo poderia informar a respeito dele. Também nós, no próprio livro de Atos dos Apóstolos, nós ficamos sabendo que também o autor acompanhou Paulo na viagem que ele fez até Roma, pois ele estava sofrendo um processo e Paulo resolveu apelar para César. Então ele foi levado de Cesareia, onde ele estava preso, por pregar o Evangelho de Cristo, sofrendo muito, e ele foi levado para Roma para sofrer, esperar até o dia do julgamento. Como ele apelou para César, ele tinha que comparecer ante César, porque ele era também um cidadão romano. Paulo era um cidadão romano também. Ele tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu e também era um cidadão romano. E Lucas esteve sempre com ele. E nesse tempo que ele esteve com o apóstolo Paulo na casa que o próprio apóstolo alugara para poder esperar o julgamento, isso num prazo de 2 anos, o Lucas aproveitou esse tempo para poder compor boa parte do que ele já havia pesquisado a respeito dos evangelhos, melhor, do que ele soube a respeito de Cristo, das suas palavras, seus ensinamentos, suas obras, sua morte, sua ressurreição. Então, Paulo, além de ser amigo de Lucas, do autor de Atos dos Apóstolos, também passou muitas informações para ele. E Lucas se aproveitou dessa base instrutiva para poder compor os 2 livros que nós temos no Novo Testamento. Além disso, o próprio apóstolo Paulo vai testemunhar que Lucas estava sempre com ele. Isso em Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 14. Também, segundo Timóteo, ele vai falar, se não me engano, 2 Timóteo 4:11, ele vai falar que somente Lucas estava com ele. Esse já era o segundo encarceramento do apóstolo. Todas as pessoas que o ajudavam na obra missionária o havia abandonado. Somente Lucas estava com o apóstolo nesse momento difícil, de ajudá-lo no que fosse preciso. E então, tendo essas informações básicas, nós devemos fazer a seguinte consideração:
Por que Lucas escreveu esse evangelho? Como já foi mencionado, o destinatário era Teófilo. E Teófilo ele havia recebido muito superficialmente é, a respeito informações a respeito do Evangelho. Então, Lucas, sabendo da conversão de Teófilo, ele se propôs a ajudar o novo convertido e amigo seu, fazendo uma empreitada de se deslocar de Antioquia até Jerusalém para poder fazer uma pesquisa, porque ele não foi só não só viajou, ele também empreendeu uma checagem das fontes. Ele foi até os apóstolos, foi até Maria, mãe de Jesus, tanto é que quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós temos muita perspectiva de Maria, né, inicialmente. Já o Evangelho de Mateus, você percebe mais a ótica de José. Então, Lucas ele checou as fontes. Ele não foi só viajar por viajar. Ele foi checar tudo aquilo que os apóstolos testemunharam. Tanto é que no versículo 2 ele vai dizer testemunhas oculares e ministros da palavra, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles. No caso deles são os acontecimentos, testemunhas oculares e ministros da palavra. Então Lucas se preocupou em trazer uma base sólida para que Teófilo tivesse certeza de tudo aquilo que ele apenas havia ouvido superficialmente. Então, nós percebemos a respeito dessa passagem, né, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a partir do primeiro versículo, que muitos haviam se lançado também na tarefa de compor um evangelho. Mas qual era o problema disso? Havia muitos obreiros na época que distorciam as palavras de Jesus e acrescentavam coisas que ele não havia feito ou trazia ensinamentos que não eram compatíveis com aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. E isso nós percebemos pelo próprio livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 15, fica lá registrado que muitos saíram do meio dos apóstolos sem a autorização deles e começaram a perturbar os não-judeus, tentando impor sobre eles práticas da lei, como, por exemplo, a circuncisão e a determinadas práticas alimentares também. E isso era um fardo para os gentios, que são as pessoas que não são de origem judaica, praticar. Então, eles saíram sem essa autorização e começaram a perturbar a alma dos novos convertidos. E essa reunião que teve no capítulo 15 foi justamente para assentar o que os não-judeus deveriam praticar, né, com relação ao Evangelho. Foi determinado justamente que eles deveriam ficar fora de determinados mandamentos da lei. Não somente Atos dos Apóstolos mostra isso, mas também, segundo Coríntios, se eu não me engano, a partir do capítulo 11, vai mostrar ali Paulo falando a respeito desses tais apóstolos. Para ele, esses tais apóstolos que misturavam obras da lei com a pregação da graça, eles eram obreiros fraudulentos. A lei teve seu lugar, a lei de Moisés. Quando se fala em lei, entenda a lei de Moisés. A lei teve seu lugar específico. Ela era apenas um aio, um condutor do povo de Israel
até que o Messias viesse. A partir do momento que o Messias chegou, né, ele vai levar a empresa do fato de cumprir os mandamentos da lei na íntegra, porque somente Cristo podia fazer isso, cumprir a lei, né, de forma cabal, de forma perfeita, né, cumprindo a vontade de Deus, e nos conceder a graça, porque homem nenhum havia praticado de forma correta as obras, os mandamentos da lei. Então, Jesus é o fim da lei. Isso o Novo Testamento deixa muito claro, mas parece que esses obreiros fraudulentos, eles passaram a distorcer o Evangelho, não tinham muita consciência disso. Também nós vemos isso em Gálatas, quando Paulo vai se espantar de um grupo de cristãos que, para quem ele havia pregado o Evangelho, se desviar pela insistência desses obreiros que não serviam o Senhor, na verdade serviam o próprio ventre. E Paulo, em Gálatas, vai nos dizer o seguinte: admira-me muito vocês terem ultrapassado o Evangelho, né, que eu anunciei, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Então fica muito evidente que eles pregavam outro Evangelho. E não é muito diferente nos nossos dias, por isso que Lucas teve essa preocupação de fazer uma obra, um livro que tivesse de fato a verdadeira história da salvação, com o nascimento de Cristo, com as obras que ele empreendeu, com os seus ensinamentos, até que o Evangelho chega a um ponto, né, de clímax, o ápice da narrativa, em que o Senhor vai chegar e vai ser recebido em Jerusalém, vai ser aclamado pelo povo, mas em seguida esse mesmo povo, com as autoridades religiosas da época, vão negar a messianidade de Cristo e, além disso, vão crucificá-lo, matando de uma forma vexatória, mas o Evangelho vai apresentar um desfecho, como também os outros também vão fazer a mesma coisa, e o desfecho é a ressurreição de Cristo. Então nós percebemos que Lucas teve essa preocupação e nós também devemos ter essa preocupação. Hoje pega-se muita bobagem e tudo isso é intitulado como se fosse o Evangelho, mas o Evangelho é aquele que está registrado no Novo Testamento. Então, nós temos que ter esse cuidado de checar as fontes, checar verdadeiramente o que é mandamento do Senhor e aquilo que realmente não é. Porque muitos falsos pastores, muitos falsos pregadores saem pelo mundo afora pregando um Cristo, pregando um evangelho que não é aquele inicialmente ensinado pelo Senhor e pelos apóstolos e pela igreja que se seguiu. E voltando aqui a respeito da questão, vocês podem acompanhar também aí na telinha, que eu sei que vocês estão vendo. Então, nesta introdução fica evidente a respeito da história da salvação, no caso o nosso tema é a salvação de Deus, fica muito evidente o seguinte: Deus não mede esforços para poder salvar o pecador. Nós percebemos que pelo esforço que Lucas empreendeu em fazer uma composição fidedigna com tudo aquilo que as testemunhas oculares vivenciaram, ele tendo essa preocupação, ele apresentou uma obra fidedigna e ele se esforçou para poder se dirigir de Antioquia a Jerusalém,
fazer a pesquisa como se fosse um verdadeiro detetive e para que essa obra pudesse estar pronta. É, pelo procedimento de Lucas com Teófilo, nós percebemos o amor de Deus pelo pecador. E pode ser uma pessoa apenas, mas Deus não mede esforços para poder buscar o pecador que se extraviou. Nós percebemos isso pela parábola da ovelha perdida, né? O bom pastor, ele vai deixar, que é Jesus, ele vai deixar as 99 ovelhas, né, que estão reunidas, estão em segurança e vai em busca daquela que se extraviou. Nós vemos isso no Evangelho de João também, capítulo 4. O Senhor vai fazer também uma viagem cansativa, sol a pino, perigosa, porque naquela época havia muitos salteadores nas estradas, e ele vai até Samaria salvar uma pecadora, salvar uma mulher que precisava, estava ansiosa por conhecer o Messias. E ela teve a oportunidade de não somente conhecer o Messias, mas também de o Messias oferecer a ela a água da vida. E Jesus não mediu esforço e não mediu o que pensavam a respeito daquela mulher samaritana, porque naquela época os samaritanos eles tinham uma rixa com os judeus. E sendo Jesus judeu inicialmente, ele não vai levar isso em consideração para salvar essa pecadora. Bem como Jesus não vai medir esforço para poder perdoar, mesmo diante de pessoas que o criticariam, porque a mulher a quem ele deu perdão era uma mulher que não tinha uma vida muito honesta, moralmente honesta, era uma prostituta. E essa prostituta, sabendo que Jesus estava numa casa, porque havia sido convidado por um fariseu para jantar, e ela, sabendo disso, ela foi até Jesus e regou os pés do Senhor com as suas lágrimas e enxugou os seus pés com os cabelos dela, além de também ungir os pés do Senhor com um unguento de um nardo puro. E Jesus, vendo o gesto daquela mulher e vendo o coração sincero dela, disse: mulher, estão perdoados os teus pecados. E é claro que quem estava na mesa com ele não gostou nada de ver ele perdoando aquela mulher, mas ainda assim Jesus não observa nada disso, não leva isso em consideração. O que importa para ele é salvar o pecador. E Lucas foi contagiado por esse amor, porque inicialmente ele não sabia que esse evangelho chegaria a tantas e tantas pessoas. Inicialmente ele escreveu para Teófilo. Então, Deus honrou a fé de Lucas e o amor com o qual ele compôs essa obra para poder ajudar um amigo a crescer na fé que ele havia abraçado, e que possamos também ser contagiados por esse amor, um amor tão grande, tão incomensurável, que é capaz de nos salvar, independente do que nós fizemos, independente do que as pessoas pensam a respeito de nós, se nós somos benquistos, se não somos benquistos na sociedade, mas esse amor ele nos alcança, esse é um amor de salvação, esse amor que foi derramado por nós na cruz do Calvário. E é esse mesmo amor que quer preencher o seu coração, porque Deus não se importa com quantidade, ele se importa com aquele que se arrepende de coração dos seus erros e quer de fato a salvação.
que vocês possam meditar nessas palavras, porque Deus deu o seu maior presente para que nós pudéssemos ser salvos, que é o seu próprio Filho. E o que nós podemos oferecer em troca? Nada podemos oferecer a não ser tomar o cálice da salvação que generosamente o Senhor nos oferece. Que esse amor que contagiou Lucas possa também contagiar o meu e o seu coração. Deus, e considere sempre uma coisa: Deus não observa nacionalidade, Deus não observa condição social, Deus não leva em consideração a distância, Ele não mede esforços para poder nos salvar. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e que vocês possam ter aprendido, eu possa ter contribuído para o crescimento e o conhecimento de vocês. Que Deus abençoe a todos.